Vamos lá então, vamos para mais um episódio do Prop Talks e esse especial, porque a gente está abrindo a nossa segunda temporada. Eu tô me sentindo um artista falando em temporada, eu tô na segunda temporada, é bacana, né? Então, pessoal que nos acompanha, que nos acompanhou nessa primeira temporada, viram, né, muitos episódios aqui que a gente fez, ótimos convidados, as conversas que constroem, né, que a gente faz aqui com o Prop Talks. Fiquem preparados que nessa segunda temporada vai ser tão bom quanto ou ainda melhor. E eu, como sempre, aqui nesse nosso podcast do mercado imobiliário, que fala sobre inovação, sobre tecnologia, sobre tudo que está acontecendo, ou que pode acontecer no nosso mercado, estou sempre com ele aqui do meu lado, que antes era do meu lado virtualmente e agora do meu lado fisicamente aqui. E essa é uma das coisas que mudaram na segunda temporada, hein, pessoal? Gustavo Zanotto. Fala, Gustavão. Tudo bem? Jotinha, prazerzaço começar essa Vambora. segunda temporada desse jeito, nesse ambiente, dessa maneira, porque, cara, tudo muda e a gente também tinha que mudar. Se a gente fala de mudança num podcast como esse, a gente também tinha que mudar. E chegou o momento da gente criar a mudança, que é um tema desse bate-papo. Pessoas que criam mudanças, pessoas que criam projetos, pessoas que criam coisas que visam a mudança do setor imobiliário. Como a gente sempre coloca no Prop Talks, conversas que constroem, né? Isso surgiu depois da primeira temporada, esse primeiro ano, que, inclusive, trouxe pra gente muita ideia, trouxe pra gente muito tema relevante do que está acontecendo no imobiliário e o que pode vir a acontecer no imobiliário. E aí, Jota, eu fico muito feliz de hoje, nessa abertura da segunda temporada, não podia deixar de trazer essa pessoa, que é muito especial para mim, também é para você, né? Não posso esconder Cara, aí eu vou abrir o coração, né, bicho? Aí eu vou abrir o coração. Eu já não posso abrir o coração, né? Que fofo, né? Mas eu fico muito feliz de estar com ela aqui, dela ser a protagonista desse episódio aqui do Prop Talks e a visão que ela tem hoje da construção da imagem feminina dentro do setor e como ela tem trazido oxigênio novo para um mercado que é do tijolo areia e cimento, altamente machista e, por que não dizer, um mercado que é saturado e atrasado, e a visão que ela tem trazido para esse setor mostra que é possível fazer o diferente em algo que não quer ser diferente. Bem-vinda, Elisa Rosenthal. Obrigada. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, Jota. Obrigada, Gustavo, audiência. Parabéns por um ano de Prop Talks. Eu acompanho vocês desde o começo e já era hora de sentar aqui com vocês. Ah, isso aí. Muitos Prop Talks off, né? Nós já tivemos. Então, isso que é o legal, Elisa. A gente sempre conversa fora das câmeras, fora dos microfones, né? E a gente tem conversado sobre tudo. E você acompanha... me acompanha muito mais de perto, né? A gente está sempre conversando sobre diferentes assuntos. Eu acompanho o seu movimento, Mulheres do Imobiliário, desde o D0 desse movimento. E, por consequência, trouxe o Jota para dentro desse ambiente onde as mulheres são protagonistas de um mercado, e elas sempre foram. E eu gosto de dizer que em todas as empresas que eu trabalhei e aquelas empresas em que eu criei alguma coisa, eu sempre tive maioria feminina nas minhas equipes. Sem dúvida. O que mostra que a gente tem um longo caminho, e eu não sei como é que você está vendo isso agora, depois de 3 anos de Mulheres do Imobiliário, a gente tem um longo caminho ainda para criar a cultura da mulher num setor que é fechado. E o que você tem visto, como é que você tem enxergado esse papel da mulher no setor imobiliário e como, para depois, né, Jota, fazer um fechamento dessa sua primeira entrada aqui com a gente, como que elas olham hoje a questão de tecnologia? Tá? Então, vamos percorrer pelo caminho da mulher no setor imobiliário, dificuldades, desafios, e para chegar lá na frente e dizer assim, pô, tecnologia, elas entendem, elas participam, elas consomem, e a gente vai levar o papo nesse sentido. Antes de responder, Elisa, eu tenho 3 certeza horas, que todo mundo 5 que tá... dias. Todo mundo que está nos ouvindo, certeza que te conhece já, mas vá que alguém não conhece, né? Que já tá errado e deveria lá já pesquisar no LinkedIn. Mas quem é a Elisa?
o Instituto Mulheres Imobiliárias, só para fazer uma introdução antes de entrar nesse assunto É que eu pulo bacana. etapas. Como eu convivo... É que a gente já conhece, né? como eu convivo 24 horas, eu pulo etapas. Não, Né? Então... É até uma ousadia minha achar que alguém não conhece. Não, mas mas vamos tudo lá. bem, vamos lá. Vou fazer esse percurso histórico até para responder a pergunta do Zanotto, que é em função do momento feminino hoje no setor. Bom, eu sou a diretora-presidente do Instituto Mulheres Imobiliário, fundado há 3 anos. Sou uma executiva do mercado também. Sou formada em arquitetura e urbanismo, tenho pós em administração de empresas e se parte de currículo é muito chata, vão no LinkedIn, dá uma lida lá. Mas, enfim, tenho experiência nas principais incorporadoras, construtoras. E a minha mudança pessoal aconteceu depois que eu tive meu segundo filho. Eu sou mãe de 2 crianças e no segundo filho eu tive a intenção de empreender. Tô rindo porque, assim, com a ideia de que empreendendo eu podia ter mais domínio sobre o meu tempo. Ingênua eu. Próprio chefe. Mas, enfim, empreendi. Foi um movimento muito interessante. Aprendi muito nesse processo. Empreendi abrindo uma empresa para desenvolvimento imobiliário para pequenos incorporadores, logo naquela crise de 2016, onde muitos executivos saíam de grandes empresas para abrir suas próprias incorporadoras, para fazerem projetos boutique, projetos menores em bairro. Todo mundo conhece alguém que fez, né, evoluiu, cresceu ou não deu certo. Mas, enfim, nesse momento eu achei que a minha experiência como developer em grandes incorporadoras podia fazer sentido e tornar o processo da cadeia produtiva mais leve. Então, eu já tinha essa visão em 2016, montei minha empresa para fazer essa proposta de valor, fiz alguns desenvolvimentos focados em pessoas que eu conhecia já de mercado, mas eu percebi naquele momento o que era empreender no mercado imobiliário e sendo uma mulher. Por quê? Nas principais incorporadoras, nas principais mesas de negócios, eu era a única mulher. Única mulher na sala de reunião, para negociar, a dificuldade de você quebrar algumas barreiras quando as pessoas não me conheciam pelo aquele meu sobrenome corporativo, né? Porque você chega lá e fala assim, eu sou a Elisa da empresa X. Te abre as portas. Quando você não tem sobrenome corporativo, ou você conhece a pessoa e ela sabe do teu potencial profissional, ou ela não... Se você não tem esse background, é muito mais complicado, ainda mais sendo mulher. Nesse contexto todo, eu pensei, acho que não dá mais para mim, chega de mercado imobiliário, vou fazer uma transição de carreira. Aí fui fazer um curso de liderança feminina na Califórnia, com o Raj Sisodia e a Nilima Bhatt. Importante colocar que o Raj Sisodia é o fundador do movimento Capitalismo Consciente. Para quem ainda não conhece, vale a pena também dar um Google. O presidente desse movimento no Brasil é o Rony Medler, da Reserva, e é um movimento global de empresas que pensam nas relações com os stakeholders e outros pilares super importantes. Fiz esse curso, me formei em outras metodologias para implementar liderança focada em mulheres e comecei a atuar com esse tema. E aí, um belo dia, eu pensei, será que outras mulheres do mercado imobiliário sentem o que eu sinto? Sabe aquela coisa, abre o grupo do WhatsApp e convida as amigas? Sim. Então, foi assim que começou. Mas aí é legal você pontuar, só fazendo uma parte aí, Elisa. Eu também já quis sair do imobiliário. Eu também. Gente, mas quem nunca quis sair do imobiliário? Algumas vezes. Olha, eu ouvi do rabino que eu sigo, que é o Rabino Dudu. Ele uma vez falou que ele foi conversar com o mentor dele, né? Falou, eu não sou bom para ser rabino. Não quero ser rabino, eu acho que não dá para mim. E aí ele colocou uma série de questões lá para o grão rabino que ele... E aí ele falou assim, por você ter essas dúvidas, você tem que ser rabino. Então, eu acho que quem trabalha no mercado imobiliário, que nunca quis sair do mercado imobiliário, tem que se perguntar o que está fazendo. Porque quem tem dúvida é quem está, de fato, trabalhando no mercado imobiliário hard. No mercado imobiliário verdadeiro. Porque todo dia você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E aí você acha ali, né, algo que te dá fôlego para continuar. E foi isso. Quando eu montei esse grupo, começou com 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 400... Bom, enfim, long story short, hoje nós somos 800 mulheres, com grandes projetos já implementados. Então, enquanto o Instituto tem um conselho consultivo, nós temos 3 grandes projetos já em andamento, que é o Mulheres Imobiliário Capacita, que o Gustavo Zanotto é um dos mentores desse projeto, que visa dar bolsas de estudo para mulheres que não têm recursos financeiros, fazerem o TTI,
A gente dá mentoria complementar, tem grupo de apoio para que a gente diminua a evasão. Então, a gente tem um índice alto, das matriculadas, 50% se formam. E a gente tem também um índice muito bacana, que é o índice de mulheres pretas e pardas, que a gente coloca vagas afirmativas. E 46% das formandas são mulheres pretas, que se identificam como pretas e pardas. Recentemente, a gente fez uma parceria com a Transempregos para aumentar também a diversidade LGBTQIA+, plus, vou tirar isso aqui que está fazendo barulho, no nosso projeto. E a gente tem também um think tank, que é o Amazonita Clube, que congrega mais de 30 mulheres executivas de altas lideranças. A gente pensa mercado imobiliário por mulheres que vivem no mercado imobiliário. E aí aqui eu faço um alerta para quem convoca mulheres para eventos do mercado imobiliário para falarem sobre o fato de ser mulher. Não, gente. Tem muita mulher muito especialista, muito capacitada, com muita bagagem para falar de mercado imobiliário, né? E a gente também tem um núcleo de pesquisas, onde a gente lança dados e pesquisas que norteiam o setor acerca de assédio, influência da mulher no jornada de compra, mulheres como consumidoras, perfil de consumo, diversas outras análises onde a gente desperta o mercado por meio de dados de como é importante olhar para a pauta da diversidade. E aí eu já chego agora, então, na última pergunta do Zanotto, que é a pauta da inovação. Quando a gente traz esses dados para o mercado, a gente consegue identificar que a mulher tem um papel fundamental na jornada de compra do imóvel, né? Uma das nossas pesquisas já deu conta, entrevistando 2.000 pessoas, entre homens, mulheres e pessoas que não se identificam, né, com essa classificação, que 62% dos homens são influenciados pelas mulheres na tomada de decisão da compra do imóvel. As mulheres já compram hoje o imóvel sozinhas, com suas próprias economias, então 1/3, né, 35% já assinam um contrato de financiamento com suas próprias economias, dentre outros vários dados que comprovam a influência. E quando a gente pensa inovação, a gente tem que entender que a inovação ela está completamente, diretamente ligada à pauta da diversidade. Tá? E aí eu vou trazer aqui um storytelling para contextualizar. Tem um caso, que eu chamo do caso da torneira, que eu ouvi quando eu fazia um trabalho de influência para a SAP. A SAP é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Tá? 76%, se eu não me engano, mas é mais do que 70% das transações financeiras do mundo são gerenciadas pela SAP. Pra você ter uma ideia do volume que essa empresa tem de representatividade, né, no mundo. E a SAP tem um evento anual famoso, e no palco um desses eventos teve um executivo, um cientista de dados, enfim, alguém da SAP que trouxe esse caso da torneira, que disse o seguinte: eles desenvolveram uma tecnologia para uma torneira daquelas de sensor de presença, que todo mundo aqui já teve acesso a alguma. Que você aproxima a mão e sai a água, certo? Muito bem. Então, desenvolveram a tecnologia, deixaram a torneira lá, implementaram a torneira, foram usar. Até que chegou uma pessoa de pele negra e não conseguiu usar a torneira. A tecnologia que foi desenvolvida, que foi emprego em não sei quantos milhares de dólares, enfim, de toda uma equipe envolvida, uma empresa gigantesca, transatlântica de investimento, criou uma tecnologia que só lia uma certa tonalidade de pele que, quando chegava na pele negra, não lia. E aí foram entender qual que era a dificuldade que enfrentaram para que tivesse esse resultado. E foram olhar para dentro da equipe e enxergaram que era uma equipe só de pessoas brancas. Então, se você não pensa tecnologia com a mentalidade diversa, você não tem resultados que atendam à diversidade, que é a nossa diversidade social. E aí, pegando esse caso da torneira e trazendo para o mercado imobiliário, a gente está pensando que o mercado imobiliário está criando soluções para a sociedade. A gente aqui desenvolve produtos para o morar, para o trabalhar, se a gente for expandir isso mais, né? Comprar, retail, logística, enfim, urbanismo, a gente Tudo cria... no mercado imobiliário. Tudo é mercado imobiliário que conversa com pessoas. E as pessoas são diversas. As pessoas são múltiplas. As pessoas se identificam com várias identidades, vontades, cores, enfim, ideologias e assim por diante. Então, se a gente não pensar diversidade dentro das empresas, a gente não vai conseguir criar soluções diversas. E na inovação, isso não é diferente, né? Tem um dado da Accenture, que é uma das maiores consultoras do mundo,
que diz que empresas diversas são até 11 vezes mais inovadoras. Né? Então, assim, eu acho que a carência do nosso mercado em inovação, e o nosso mercado só perde inovação para o mercado agrícola, porque é um dos mercados menos inovadores, né, em setores. Na minha visão, ela também, né, não é exclusivamente essa a questão, mas também um fator fundamental e importante é a falta da diversidade que a gente tem dentre as lideranças, dentre as visões estratégicas. E você considera que... Bom, primeiro, assim, que aula, né? Eles estavam falando algumas coisas que... Abriu umas caixinhas aí? Que eu tava... Fez ficar atordoado, tanto que eu escutei, mas foi só coisas boas, assim. Até tem um negócio que você falou, Elisa, que eu acho muito legal, que que até o que a gente estava falando aqui antes de você entrar, que a gente estava pensando assim, pô, que assunto a gente traz como tema, né, pra Elisa falar, porque a gente conversa sobre tudo no mercado imobiliário, né? Quando a gente se encontra, nós três, para tomar café, a gente sempre fala sobre o mercado. A gente fala sobre a evolução do mercado, sobre o corretor de imóveis, sobre o novo corretor de imóveis, a tecnologia dentro das empresas. A gente fala de todo o mercado. Então, basicamente, a gente poderia trazer qualquer tema para a gente falar sobre o mercado imobiliário. E aí eu estava até pensando, porque, pô, justamente o que você falou, falar sobre as mulheres do mercado imobiliário, a gente tem muita coisa para falar. Mulheres imobiliárias é uma coisa que é uma coisa que tu carrega, que tu fala, mas o mercado imobiliário tu pode falar sobre qualquer assunto. Só que daí até a gente falou, não, esse é importante que a gente fale mais sobre as mulheres, porque, né, é para abrir mesmo isso daí, né? Porque no nossa primeira temporada, se você for ver, nós tivemos poucas mulheres participando. Acho que uma. E a gente teve quase 20 episódios, né? E a gente até você provocou a gente várias vezes sobre isso, né? A gente falava, não, mas vamos fazer uma lista aqui das meninas mulheres que estão liderando algum processo de tecnologia, alguma inovação. E né, a gente abria ali várias empresas e via que a maioria não era liderado por mulheres, né? E também tem o seguinte, Jota, muitas que a gente convidou, e aí fica um apelo do PropTalks. Você, mulher, que quer falar, que quer se expor, que quer divulgar o que você faz, não foge ao nosso convite, porque muitas mulheres fugiram. Talvez eu não consigo entender esse talvez. Né? Mas não é o fugiram. Aí eu vou explicar para vocês. Existe um tema muito comum entre as mulheres e também entre vocês, homens que estão aqui nos escutando e vai se identificar, mas não precisa falar para ninguém, a gente vai se conectar agora, que é a tal da síndrome da impostora, né? Síndrome do impostor para vocês. Que é aquele momento que você fala, por que eu vou falar num podcast? Eu não tenho nada para falar. Por que as pessoas vão querer me ouvir? Por que acha que eu sou uma pessoa que posso ir lá falar sobre isso? Em algum momento da sua vida, em algum momento do seu dia, você vai passar por este sentimento que a Amy Cuddy, autora do livro Poder da Presença, uma das principais autoras de TEDão mesmo, TED do mundo, acho que é um dos mais ouvidos do mundo, escreveu no seu livro que isso não é uma síndrome, é um estado, e que todos nós temos, independentemente do gênero que você se identifica. Então, é um estado que você duvida da possibilidade, da capacidade que você tem. Fato. Isso é fato. Isso é comprovado, inclusive, com pesquisas científicas, tá? Então, assim, essa síndrome, ela acomete as pessoas. Em algum momento você vai subir num palco, vai entrar para uma reunião, vai fazer um podcast, vai responder um convite e você fala, por que eu? Por que essa pessoa está me chamando? E isso, né, claro que tem vários elementos que carregam isso, só que isso na mulher é muito mais comum. Porque, assim, historicamente, a mulher ela mais investe em estudo e capacitação do que o homem. Por quê? Porque, historicamente, a mulher não podia trabalhar em várias profissões, não podia ter conta bancária, tinha que cuidar do lar, a gente for olhar, né, um processo bem histórico, então ela investia em leitura, educação, conhecimento, e isso vem até os dias de hoje. As mulheres, muitas vezes, elas são mais capacitadas. A gente, inclusive, uma das pesquisas que fizemos pelo Instituto, chamada O Lado Feminino do Mercado Imobiliário, a gente identificou o potencial que as mulheres têm de nível acadêmico. Muitas mulheres, inclusive, com mestrado, com doutorado no nosso setor. Né? E, enfim, a gente identificou a média quanto essas mulheres recebem, qual que é o perfil familiar delas. A gente tem todos esses dados mapeados, né? E é importante ver isso, que muitas vezes ela está muito preparada. Eu tenho certeza que esses convites que vocês fizeram foram para mulheres que estariam aqui falando coisas muito interessantes, Sim, muito dúvida, especialistas. Mas talvez elas não achassem que elas podiam estar. Tá. Existe isso. E aí é um papel que eu faço pelo Instituto, que é hoje a minha ação, né, minha atuação de impacto social. Eu continuo sendo executiva de mercado, trabalho para uma empresa americana,
e tenho o Instituto, né? O Instituto é minha bandeira para falar para essas mulheres, para dizer para elas, falem, façam. Legal. Né? Quantas mulheres que eu já conversei que falaram, eu fui convidada para palestrar nesse evento aí que só tem homem, mas aí minha agenda não deu, não pude ir. Aí a pessoa vai lá, convida, fala, putz, ela não tinha agenda, preenche com homem. Quantos eventos você não vê que só tem homem no line-up? E aí o que eu digo para elas? Não deixe de ir. Se você não vai, fala, eu não vou, mas eu vou indicar fulana. Mas não deixe de ocupar esse espaço. Não deixe de colocar a representatividade que nós temos no mercado. E não é para só ticar esse box. Porque nós temos mulheres extremamente competentes. A força motriz das incorporadoras, ela é feminina. E eu garanto isso. As maiores campeãs de venda, né? Sem precisar fazer nenhuma pesquisa, eu garanto que a força motriz das incorporadoras do Brasil é uma força motriz feminina. Você pega os departamentos de incorporação, de jurídico, marketing, a maioria é mulher, certeza. A direção, nem sempre. Evidente, porque a gente tem aí uma questão do mercado como um todo, não é só do imobiliário. Mas a força motriz, ela é feminina. Então, não tenho dúvida que a gente tem mulheres muito competentes e capazes para falar. O que a gente tem que quebrar são essas barreiras de se achar que não tem que ocupar esse espaço, achar que não está preparada. E aí o fator síndrome da impostora, ele é muito grande nesse processo e a gente precisa quebrar isso por meio dessas ações de... uma palavra super clichê, homens, vocês vão tremer, mas dessa palavra do empoderamento, né? Que já virou uma coisa assim, chata até de falar. Mas faz parte, né? A gente precisa buscar essas referências para poder mostrar que é possível. E tem que ter essa referência, porque quando a gente vê, por exemplo, muitas meninas que estão começando no mercado imobiliário, às vezes como corretora até... inclusive, eu às vezes vejo que várias empresas grandes aí, ultimamente eu tenho visto que os campeões de venda das empresas, a maioria são mulheres, né? Aqui em São Paulo, várias incorporadoras, inclusive, o ranking é liderado por mulheres na venda, né? Mas você vê assim que tem poucas referências, digamos assim, se posicionando. E é por isso que eu acho que é tão importante também se posicionar e falar, porque daí essa pessoa que está entrando no mercado vai ter uma referência, uma outra mulher como referência, até para querer alcançar os pontos mais altos do mercado. Não sei, eles acho que eu vejo assim que para homem é mais fácil tu ter a referência, tu dizer assim, eu quero ser o dono da empresa, o corretor que mais vende, o líder, o executivo, porque eu sei que o meu par ali tá ali, né? Então, eu acho que também para as mulheres tem que ter cada vez mais isso, para que as mulheres não só falem sobre, né, tudo, olha o quanto a gente está atrás, digamos assim, mas também fale, olha o quanto a gente pode chegar e subir lá, né, olhando essas referências e posicionando, né? Isso que você acaba de colocar era o que eu ia fazer um questionamento aqui para Elisa, para saber se nesses quase 4 anos de mulheres do imobiliário, esses 3 anos e pouco de mulheres do imobiliário, 4 estou jogando lá na frente, né? Mas esses 3 anos e pouco de mulheres... Essa edição vai pro ar antes disso, né? Pelo amor de Deus. Vai. Não, mas eu acho que esses erros é que fazem sentido. Mas você sentiu, baseado em suas conversas, nos grupos, em todas essas ações, atividades que o Mulheres criou, e depois veio o Capacita, e logo na sequência o Amazonita, você sentiu que houve uma diferença na visão masculina em relação à atuação das mulheres? Elas tiveram mais protagonismo de fato, elas começaram a ocupar mais cargos relevantes, elas começaram a ser tomadoras de decisão. Vamos pensar o seguinte, desde quem está na hierarquia acima, até mesmo a mulher que está ali no mercado de trabalho fora do imobiliário querendo comprar o seu imóvel. Como que você sentiu a flutuação dessas mulheres nos últimos 3 anos aí? É interessante. Para te responder essa pergunta, eu vou antes responder um pouco do que o Jota comentou, que eu vou chegar nesse ponto. Então, assim, Jota, para você se expor, você tem que aprender não, mas você tem que estar aberto e aberta, né, a lidar com erro. Porque a exposição, ela vai te mostrar tudo. O lado bom e o lado ruim. Verdade. A gente vê isso com rede social, né? Que é uma grande exposição. E, de novo, vamos voltar aí sempre buscando esse olhar histórico, né? Que, outro dia eu vi uma frase que eu achei ótima, que o futuro é ancestral. A gente só fala de futuro se a gente olhar para o passado. Então, assim, que a educação feminina não permitia erro, né? Homem, vai lá jogar bola, caiu, levanta, não chora, né? Isso aqui, tal.
E as mulheres sempre bonitinhas, não sei o que e tal, e não podem errar, e tem até essa coisa, tipo, né, do tudo muito certinho e tal. Então, esse lado mais, entre aspas, aventureiro, que é o lado que te permite errar, que te expõe, que você aprende, porque dentro desse ecossistema de inovação, que a gente está falando aqui de Prop Talks, a gente está falando de um podcast que debate também o processo tecnológico do setor imobiliário. Isso tem tudo a ver com essa mentalidade. Que mentalidade é essa? Uma mentalidade que você se permite incluir erro no processo, porque o erro é onde você testa, não deu certo, pivota, vai, enfim, redireciona. É um mantra da inovação. E aí, a pergunta inicial, por que a gente não vê tantas mulheres? Porque culturalmente a gente não está nesse universo de se permitir errar. A mulher não está vinculada nesse processo de erro. Né? Então, assim, quando eu resolvi fundar um movimento Mulheres no Imobiliário, que começou com um grupo, eu fiz talvez inconscientemente, talvez, né? Mas, enfim, eu sabia do que eu queria fazer, mas eu não sabia a ferida que eu ia né, tocar. Porque foi algo que fez uma exposição muito grande quando começou a ganhar atração, quando começou a escalar. Porque eu comecei a incomodar muita gente. E eu incomodo ainda muita gente. Que acha que meu assunto é mimimi, que acha que eu não tenho que ficar falando sobre isso, que acha que esse assunto é besterol, e por aí vai, entre outras tantas coisas, e gente que me xinga e etc e tal. Então, assim, eu enfrento muito isso também. Eu enfrento muito isso no mercado imobiliário, no mercado de modo geral, porque você ter uma causa e assumir isso, né, é muito complicado, porque você sempre vai incomodar aquelas pessoas que acham que esse assunto não é relevante. Né? Agora, em 3 anos, o que eu enxerguei? Primeiro, a gente já tem alguns núcleos femininos consolidados no mercado, em entidades, em sindicatos, em associações, em empresas. A minha pergunta para você é, se não existissem mulheres no imobiliário, existiriam esses grupos? Possivelmente não. Possivelmente não, sim. É claro que assim, não vou colocar toda a responsabilidade em cima do Mulheres no Imobiliário, porque o contexto mundial é um contexto mundial que congrega a visão para uma visão mais diversa, mais inclusiva. Por isso que a gente tem aí o ESG, que é o ESG, norteando isso por meio dos investimentos. Hoje em dia você tem Venture Capital, que só investe em empresa que tem iniciativas ESG. A gente pode até falar disso se acharem que faz sentido, mas assim... Saber que o dinheiro está sendo orientado para quem tem iniciativas que olhem para a pauta da governança socioambiental hoje, 2022, né, não é um mérito de mulheres do imobiliário. Contudo, no setor imobiliário, ter o resultado que a gente tem hoje, de ver eventos que se preocupam com a causa, de ver um Conecta hoje com o grande tema, o tema da diversidade, né, e colocando pessoas diversas ali para fazerem divulgação e outras empresas também usando da temática para fazerem propaganda, para fazerem os seus influenciadores e influenciadoras enfim, e outras medidas que essas empresas fazem para se colocarem uma marca como uma marca que converse com um público mais diverso, também é uma consequência, uma evolução do setor. Mas a gente ainda tem muito o que fazer. Então, esse muito o que fazer me faz ter alguns questionamentos próprios, e aí eu quero repassar para quem pode responder melhor. Quando a gente olha para tudo que você falou, desde o primeiro minuto, né, desde o primeiro minuto até agora aqui, eu pergunto, como que as mulheres enxergam isso que você criou lá atrás, o Mulheres do Imobiliário, que depois passou a virar um Instituto Mulheres do Imobiliário? Como que outras mulheres que não se fazem presentes dentro de um movimento como esse, como que elas enxergam isso? Primeira coisa. Segundo, você se envolveu em diversas outras atividades. E você é escritora, para quem não sabe, a Elisa escreveu o livro Proprietárias. Sim. Muito bom o livro, inclusive. Eu endossei o livro. Sim. Eu fui lá, eu endossei o livro. Aliás, eu endosso tudo que Mulheres do Imobiliário faz. Boa. Certo, Elisa? Então tá. Tirando essa... Mas assim, já acessem lá na Amazon, tem um livro, né? Já procura lá e já compra já, né? Tem na O livro Amazon. é muito bom, viu? Eu já presenteei a gente com esse livro também já. Exatamente. Então, Elisa, você... Retomando aqui, depois dessa brincadeira, esse sinal de amor aqui, né? A gente pega e volta aqui e diz o seguinte: você criou o Instituto Mulheres do Imobiliário,
E eu gostaria de saber como outras mulheres que não fazem parte, elas enxergam isso. E por que não fazem parte, se existe algum tipo de análise sobre isso. Segundo, escritora. Escreveu um livro baseado em experiências suas com outras mulheres e escutando outras mulheres, e trouxe, talvez, a melhor biografia do mercado imobiliário da atualidade, que fala de mercado, que fala de investimento, que fala de mulher, que fala de protagonismo. Não, e homens falando também. Arthur Vieira de Moraes está no meu livro também. Pois Poxa bem. vida. E chegamos num ponto onde você, junto com outras mulheres, levantou um evento chamado Soma. E esse talvez tenha sido o ápice de 2022 aí, como o grande evento das mulheres que estão no mercado imobiliário. Lisa, conta um pouquinho de tudo isso aí que eu acabei de trazer aqui para a mesa. Pois é, o livro Proprietárias, ele aborda a ascensão da liderança feminina no setor imobiliário. E o livro é um resultado dessa trajetória de enxergar o mercado por uma lente que estava sendo muito difícil eu passar essa mensagem. Não queria usar a palavra apenas, porque eu não acho que não é pequeno, mas assim, só com as atuações que eu estava fazendo pelo Mulheres do Imobiliário, eu acreditava que eu tinha que deixar essa mensagem consolidada. E o livro foi o formato que eu encontrei para compilar, né, essas informações. Então, tem os dados das pesquisas que nós fazemos, tem o histórico, né, da formação do Mulheres do Imobiliário e algumas entrevistas que eu fiz também para o meu podcast, que é o Viéses Femininos, e onde eu já tinha conversado com algumas mulheres lideranças do mercado e enxergado também a importância de trazer essa voz feminina de novo, né? Não é para falar por que você é uma mulher no mercado imobiliário. Não, mas você tem toda a tua experiência e também, né, as dificuldades por ser mulher. E a gente fala disso, e eu trago isso no livro, e eu explico por meio de termos técnicos que a gente tem hoje para justificar por que é tão difícil as mulheres hoje atingirem os cargos de gerência, que é o degrau quebrado, por que é tão difícil as mulheres gerentes assumirem os cargos de direção, que é o telhado de vidro. Então, esses termos todos que a gente ouve, mas às vezes a gente não consegue aplicar muito para o nosso mercado, eu trago os termos, eu explico na linguagem do nosso mercado e a linguagem também do impacto que a gente traz isso dentro da nossa sociedade, de visão de imobiliário, né? De visão de setor mesmo, setor estratégico. Então, o livro é isso, e claro, né, a minha visão de liderança com base na minha formação da liderança Shakti, que se propõe a equilibrar, né, o poder feminino e masculino nos negócios. Então, traz toda essa jornada aí em um contexto leve. É um livro que você consegue ler num final de semana. Então, o Proprietárias, ele foi um turning point assim, muito importante na minha vida. Além de autora do Proprietárias, eu sou colunista da Exame, sou colunista na HSM Management, já há mais de 2 anos. Sou colunista no Conecta Imob, no blog do Conecta. Fui colunista do Imob Report por também mais de 2 anos. E também sou colunista no Mundo Zoom, que é um portal importante no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, esses textos todos que eu escrevo são textos de reflexão, de inspiração, de provocação. Eu fui a primeira pessoa que provocou o mercado e falar, gente, está rolando a COP26. O mercado imobiliário movimenta o mercado de construção civil, que é um dos mais poluentes do mundo. Ninguém vai falar de COP26 no nosso setor. Né? Tipo, gente, vamos dar uma atençãozinha aqui para esse tema que é importante. Então, tem umas provocações que eu faço, mas sempre com essa visão de trazer para perto. Né? Vem cá, vamos conversar. Esse assunto é importante. Né? Então, eu tento trazer assuntos difíceis, mas numa linguagem que ela é uma linguagem de inclusão também. De falar, eu sei, eu não desconheço a natureza do setor. Eu sou executiva do mercado, eu sei como funcionam. Mas, assim, a gente precisa ter um outro caminho, né? Então, o meu livro, ele vai para essa busca desse outro caminho, assim como os textos que, frequentemente, eu estou trazendo para o mercado. Eu sei que cada vez mais as pessoas estão lendo menos. Então, aqui um convite para lerem não só meu livro, mas as colunas, né? E, assim, como é que as mulheres que não estão hoje no grupo enxergam o Mulheres do Imobiliário? Me contem, porque eu preciso saber como é que vocês enxergam. Por que não estão dentro, né? Por que não estão dentro? Mas também, muito eu vou te falar, e aí é um reflexo um pouco meu,
tá? Porque, claro que Mulheres no Imobiliário tem muito de como eu sou ali, né? Eu coloco muito da minha energia ali, e o Gustavo sabe que eu trabalho muito pelo Mulheres Imobiliárias, assim, fatalmente, 11 e pouco, meia-noite, eu tô lá, né, naquele quarto tempo já, depois de ficar com as crianças e tudo mais, a casa tá tranquila, aí eu vou fazer, né, Mulheres Imobiliário e tal, e trabalhar, e eu sou uma pessoa que eu não... E aí também eu acho que isso conecta com muitas mulheres. Aquela história do botar ovo e cacarejar, que a gente ouve no mercado corporativo o tempo inteiro. Você tem que botar ovo, você tem que cacarejar e tal. E eu tenho essa personalidade de falar, não, eu não quero cacarejar. Meu resultado tá aí, eu sei, eu tenho consciência e eu preciso aprender isso. Isso é um lifelong learning para mim, de falar mais sobre as minhas conquistas. É difícil, a minha personalidade. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu acredito que eu preciso marketizar mais Mulheres Imobiliário, eu preciso ter mais marketing em cima das coisas que a gente faz. A gente tem números muito bons e talvez eu não divulgue tanto isso para o mercado, né? Então, eu acho que assim, as mulheres que estão fora hoje podem entrar a qualquer momento. É só entrar no nosso site, mulheresimobiliario.com.br, clicar em Faça Parte. Se você se identifica como mulher, pode fazer parte. Então, nos nossos grupos, né? Os grupos que são grupos fechados. Nos eventos, qualquer pessoa super bem-vinda. A gente não faz eventos exclusivos para as mulheres, esses grandes eventos, né? Alguns menores sim, mas esses grandes eventos não. E aí o Soma, né? O Soma, ele é resultado de um processo evolutivo pré-pandemia, porque pré-pandemia, quando a gente atingiu 100 mulheres, a gente fez um encontro em São Paulo, que foi no Spaces, né, da Berrini, com o Thiago Alves sendo um super ali embaixador muito do Mulheres. Depois, quando a gente completou 200 mulheres, a gente fez um encontro no Rio de Janeiro, também no Spaces lá do centro. O terceiro encontro foi em Curitiba e o quarto encontro foi em BH, com 400 mulheres. Quando a gente estava atingindo 600 mulheres, a gente ia fazer o encontro em Brasília, aconteceu a pandemia. Então, a gente reverteu toda a nossa experiência de eventos para as versões online. Tanto que o Gustavo participou, o Zanotto participou no nosso grande evento de 1 ano, quando a gente lançou a pesquisa, fizemos um evento grande. Primeira vez que a gente tinha os 3 principais portais num painel, a gente colocou o Imóvel Web, Zap e Viva Real no mesmo painel, naquele dia. Então, para discutir pesquisa, isso é uma característica do Mulheres Imobiliário. A gente consegue colocar, às vezes, grandes competidores na mesma mesa para conversar. E isso é muito bacana. Isso é ótimo. E quando a pandemia começou a diminuir, a gente já podia ter eventos presenciais, muitas mulheres, a gente já estava ali com mais de 700 no grupo, muitas mulheres me pediam evento presencial. Muitas, muitas, muitas. E aí, assim, chegou uma hora que eu falei assim, vamos ter que fazer um evento. Aí eu falei, mas eu não vou fazer um evento pequeno, não. Eu vou fazer um evento para fazer um evento que é para deixar para deixar saudade. E deixou, viu? Assim, foi... Quem esteve lá, o Zanotto estava lá, pode confirmar que a gente fez um evento... Não foi um evento, foi uma experiência. Foram 2 dias, assim, de conteúdos nunca antes falados no setor. Fiz questão de ter um painel, por exemplo, só com mulheres pretas falando sobre racismo imobiliário. Porque se a gente não sabe vender para a população preta, a gente deixa de lucrar também. Para falar a linguagem do setor, você está deixando de lucrar. E para falar a linguagem social, você não está incluindo, né, 56% da população do Brasil no seu público, na sua persona. Vamos falar a linguagem do mercado, na sua persona, no seu público-alvo. Né, a gente teve o próprio secretário da Habitação do Estado de São Paulo ali assumindo o compromisso conosco de criar soluções mais inclusivas nas obras do governo do Estado, por exemplo. Né, a gente teve lançamento de dados do painel DataZap+, do Raio-X também da Corretora de Imóveis, que é uma pesquisa que a gente tem feito constantemente. Enfim, várias outras... A gente teve a Monja Coin falando sobre a importância, né, de ter movimentos femininos. Enfim, foram vários assuntos de mercado, assuntos do mercado imobiliário, mas abordados de forma inédita, que a gente criou ali uma sintonia com a audiência de muitas mulheres, assim, chorando, emocionadas, falando, nossa, eu nunca passei por tantos sentimentos, né, num dia... E acho que é isso. Essa é uma característica que eu quero manter para os próximos, né? A gente já tem... Vai ter o Soma 2023? Vai. Tem Aguardem. 16 e 17 de maio.
36 excede né? mais. Preparem-se já, então, né? Preparem-se para essa experiência. Show de bola. Elisa, falando de, como você falou, abordando o mercado imobiliário de forma inédita nesse evento. Quando a gente fala, então, de abordar o mercado imobiliário pensando, como a gente faz aqui no Prop Talks, né? Essas ideias, essas conversas que constroem, né? Vamos imaginar que a gente está construindo um novo mercado imobiliário. Né? A gente fala de mais inclusão, mais diversidade, de sustentabilidade no mercado. E a gente acabou de passar por por uma pandemia, mas acabou de passar também por um boom imobiliário de novo, né? O mercado estava aquecido, agora, claro, com a taxa de juros que acabou de aumentar de novo, o mercado tende a voltar, ou normalizar ou baixar um pouco. Mas a gente teve um boom. A gente sabe, a gente já conversa muito sobre isso, quando o mercado imobiliário tem um boom, ele esquece muita coisa. Então a gente fala de inovação, fala de tecnologia, fala de inclusão, né? de diversidade, fala de tudo que o mercado precisa, digitalização e tudo mais, mas quando acontece um boom imobiliário, quando tem muito dinheiro na mesa, a gente acaba esquecendo de algumas coisas e o mercado, porque tem venda, tá rolando, né? Quando tem venda não tem problema, digamos assim. Volta para trás. Até a gente briga, né? Entra muito zumbi no mercado, né? A galera que entra lá no mercado porque quer ganhar aquela grana, mas não conhece o mercado. E as imobiliárias crescem de gente e tudo mais. Mas vamos lá, o mercado agora, então, ele volta a se estabilizar e os problemas voltam, né? Não tinha problema no ano passado, agora voltou a ter problema. Construir esse mercado novo, assim, como é que a Elisa, que conhece o mercado em toda a jornada do mercado, que participa de muita coisa do mercado imobiliário, como é que tu tá enxergando esse novo mercado quando a gente olha assim, vamos construir um mercado que eu acho que das outras vezes quando a gente teve crise não teve essa conversa, né? E não sei se vai ter alguma vez, mas vamos criar um mercado mais sustentável, né? Para que ele não seja tão, não sofra tanto. Como é que tu enxerga assim, esse mercado? O que ele precisa fazer para realmente a gente ter que essas discussões que a gente tem pensando em mudança, elas sejam realidade, não só mudança, né? Aí a pauta ESG entra forte, não? Como um todo, assim, né? Eu acho que assim, tem um momento que a gente vive histórico, né? E aí eu vou citar aqui o Roberto Martini, que uma vez eu escutei dele essa analogia histórica, porque quando a gente tem uma velocidade de processamento de dados, e hoje é o dia que o 5G está sendo implementado aqui em São Paulo, mas acho que no Brasil, né? Não, em Porto Alegre foi antes até, viu? Ah, então tá. Então, desculpa. Porto Alegre, viu? Porto Alegre foi antes. Quem tá mais longe, demora mais para chegar, tem que ser primeiro. São Paulo não é Brasil, né? Hello. Porto Alegre foi antes, tá? A gente fez um chimarrão lá, fez um churrasco e 5G. 5G. Viu? Ah, que beleza. Eu vou mudar aqui minha... Muda a tua rede. Muda minha rede aqui. Então, hoje, mas é uma analogia interessante. Hoje, 5G entrando, 5G, se não me engano, 4 vezes mais rápido que o 4G. Sei lá, tem uma métrica aí e tal. Mas o que o Roberto Martini falou, que eu acho que é importante para a gente trazer para reflexão? Tem uma curva exponencial, eu até tenho essa curva no meu livro, no último capítulo. Sim. Uma curva exponencial de crescimento da aceleração do processamento de dados, né, histórico. E a Web3 está aí para confirmar isso, computação quântica, e 5G e todos esses processamentos rápidos de dados que possibilitam a gente tokenizar, blockchainizar e etc. no nosso mercado, que é o tema aqui macro do nosso podcast. Então, assim, quando a gente amplia essa velocidade de processamento de dados, a gente tem um momento muito crucial, que é qual é o nosso papel enquanto seres humanos nesse processo. Né? Até a Marta Gabriel publicou hoje no Instagram dela várias profissões que vão sumir, né? E um grande debate no mercado imobiliário. Isso acontece faz tempo, né? É o papel da corretagem imobiliária, se o corretor vai assumir. A gente já passou por essa discussão, a gente já não precisa discutir isso aqui, mas a gente sabe que a figura humana ela é essencial, ela se torna cada vez mais essencial no processo, quanto mais você coloca tecnologia e dados. Que figura humana é essa? Né? Então, acho que assim, quando a gente vai entender o quanto humano nós temos que ser num processo cada vez mais tecnológico, é o que responde a tua pergunta. Porque a gente tem que olhar para um mercado que tem que se perguntar por que eu faço o que eu faço. E o mercado da tecnologia, ele é muito orientado, né, para um pensamento que nasceu no Vale do Silício, que é que dor você resolve. Exatamente. Né? Então, quando você vai pensar numa proposta, numa solução, numa criação, você vai falar, que dor que eu estou resolvendo? E, geralmente, a dor é assim, eu preciso eliminar fricção no meu processo. Eu tenho que diminuir o número de cliques, eu tenho que potencializar a conversão dos meus leads. Né? Quem nunca ouviu isso? As dores do processo estão sempre ali num processo mecânico, digamos. Né? Que empresas estão olhando para as dores humanas?
que empresas estão olhando para a dor que você tem quando você vai comprar um imóvel, quando você vai viver no imóvel, quando você vai trabalhar e outras relações que você tem. As pessoas estão olhando para a dor da compra. Quem vai olhar para a dor da vivência, da experiência? Né? Então, eu acho que o mercado, é o que você falou, quando o dinheiro está em cima da mesa, a gente vai olhar para a dor de rentabilidade. É um mercado muito orientado para lucro, muito orientado para resultado. E, gente, tem que dar lucro, tem que ter resultado. Se você não estiver dando, está com problema. Não é assim, ONG sou eu no Mulheres Imobiliário, o resto tem que dar lucro. Então, assim, e por isso que também eu tenho minha atividade executiva no mercado, porque eu pago minhas contas em dia. Então, assim, a gente tem que ter essas duas visões. E aí eu trago até porque minha base é fundamentada no capitalismo consciente, e agora o Instituto Mulheres Imobiliário está se associando também ao Instituto Capitalismo Consciente, porque eu acredito nessa metodologia de pensamento, que é, né, a gente parar de olhar essencialmente para o lucro e pensar, se a sua empresa deixasse de existir hoje, se você deixasse de existir hoje, o que o mercado, né, qual o impacto que você daria para o mercado? E a grande maioria a gente está vendo aí saindo do mercado e não fazendo diferença alguma. Nenhuma. Então, assim, é você se colocar nesse espaço, porque as empresas são feitas de pessoas. Se você parar de existir hoje, que diferença você vai fazer para o mercado? Então, são reflexões como essa que eu acho que a gente precisa começar a ter, para poder ter soluções que pensem mais. E aí, sim, ESG. Por que ESG pode nortear esse tipo de pensamento? Porque ESG tem dentro do tripé, né, de ambiental, social e governança, orientações para esse tipo de reflexão. Porque se ela não vem por amor, vem por dor. Lógico. E a dor está vindo no dinheiro. Os fundos, essencialmente os fundos, não vão botar dinheiro que não tiver ação ESG. Então vai vir pela dor. Você vai buscar, você vai fazer rodada de captação para o seu pré-seed, seed, serial que você tiver nesse momento. Se você não estiver lá falando que o teu produto, que a tua solução, que a tua empresa, ou que o teu serviço, ou que a tua metodologia não está pensando em alguma ação que esteja conectada com, né, com algum item desse tripé, ambiental, social e governança, provavelmente o teu dinheiro não vai ser injetado na tua empresa, na tua solução. Então, assim, esse pensamento é por amor ou pela dor. E como promover a mudança? Como promover esse novo estado de cultura das empresas? Porque uma empresa quando nasce, ela nasce com uma essência que ao longo do tempo não muda, porque ela nasceu para construir prédios. Ela nasceu para entregar unidades habitacionais. Como que a gente pode, de certa forma, baseado em tudo isso que a gente está conversando aqui, começar a dar o primeiro passo para mudar a cultura das empresas? Como é que você enxerga? Olha para dentro, né? Primeiro, assim, vai escutar, vai saber se os seus colaboradores estão, qual que é o nível de saúde mental no nosso colaborador. A gente fez uma pesquisa no Mulheres Imobiliário, e aí, claro, que o recorte aí é 100% feminino. Mas fica aqui o alerta, eu já falei agora há pouco que, né, as mulheres são a força motriz de muitas das empresas. 61% das mulheres do mercado imobiliário já sofreram algum tipo de assédio. 61%. 61%. Desses 61%, 40% é assédio sexual. Dentro das empresas. A gente tem visto aí escândalo na Caixa, Santander e outras empresas, historicamente, que já tiveram seus resultado, estou falando de lucro, estou falando de resultado, influenciado por conta de mau comportamento, né, desvio de conduta internamente, não me surpreenderá se tivermos escândalos desse tipo dentro do nosso setor. Não ficarei surpresa. Infelizmente, eu não ficarei surpresa. Porque a gente já consegue medir isso com dados. E aí, o que você tem feito, empresário, para melhorar o clima organizacional da sua empresa? Começa por dentro. Começa melhorando o seu ambiente interno. Começa criando políticas de melhoria para as pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você trabalha. Vê se a sua empresa é essencialmente branca, essencialmente masculina. Começa a fazer uma análise. Começa a fazer o famoso teste do pescoço, que eu aprendi com Luana Genot, do Instituto IDBR, que eu fiquei 1 ano e meio voluntária para o Instituto IDBR, que busca a igualdade racial no ambiente corporativo, e aprendi muito com ela. Faz o teste do pescoço. Entra num restaurante, num evento, qualquer lugar público, qualquer lugar com muitas pessoas, qualquer reunião, e olha ao seu redor.
A pessoa preta está servindo ou está na mesa? Então, assim, me provocou muito a ter esse tipo de pensamento. E quando você vê, você não pode desver, né? Então, é aprender a enxergar coisas que estão na sua cara e você não quer ver. E aí, esse processo. É um processo muito de cultural, né? De educação também, de conhecimento. O que acontece muito no nosso mercado é que a gente tem uma metodologia tradicional que dá resultado? Dá resultado. Se você fizer o by the book ali, você vai ter resultado, não vai dar ruim. Se você fizer tudo direitinho lá, a fórmula de bolo, né, a receita de bolo. Mas e aí? Você vai continuar consumindo recursos do planeta, emitindo poluição, não pensando no entorno. A gente estava outro dia... Secov? Não, Secov não. A gente foi parar para almoçar no restaurante Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo. Uma obra de uma empresa que constrói altíssimo padrão, entregando numa rua que, assim, o limite do lote estava com a calçada bonitinha ali preparada. No limite do lote, as outras calçadas da rua, que era uma rua curta, bem curtinha, calçadas que você não consegue andar. O que faz uma empresa, sei lá, milionária, bilionária, não olhar para a calçada do vizinho, numa rua minúscula? Não vai impactar no resultado. Tenho certeza alguma que, assim, você vai deixar de ganhar o quê? Quanto custa para fazer, né, 20 metros de calçada? Então, assim, parar de pensar, assim, essencialmente no seu lote e começar a ter uma visão mais holística do que você tem feito. Mas isso é majoritariamente o pensamento das empresas imobiliárias, Sim. Você não vê o outro querendo fazer o bem para o outro. Eu vou pensar no meu, eu vou pensar na minha construção, vou pensar na minha entrega de produto. E esse exemplo que você deu, Elisa, foi clássico, Jota. Você tinha que estar lá para ver. É impressionante, um prédio maravilhoso, aí você olha nitidamente a divisão na calçada. É como se os moradores do prédio não vão caminhar, né? Vão caminhar só na calçada não vão do andar, prédio. imagina. E esse é o Caminhar ponto. só na calçada do prédio. E esse é o ponto. A gente precisa parar de olhar para o mercado imobiliário, o mercado primário, como se fosse apenas de construção e começar a olhar como se ele tem que ser visto como um mercado, por suas empresas, seus protagonistas, ele tem que ser visto como um mercado de cooperação com a comunidade. A gente não pode mais entregar produto por produto, a gente tem que entregar produtos que se conectam com a comunidade, com a cidade, geram bem-estar, geram qualidade de vida. E eu não sei, a gente não tem visto isso. Mas tu não vê que tá de alguma forma isso melhorando, talvez, assim, nesses novos entrantes do mercado? Vou te responder essa pergunta com a experiência que eu tive lá na Apple em Dubai, tá? Entrei na Apple lá em Dubai, numa conexão na volta de Israel, fui ver o preço do iPhone, saber se valia a pena comprar ou não, e eu cheguei para a vendedora, falei, quero ver quanto custa o meu, quanto custa o novo, e ela me olhou o meu, falou, o teu dá para fazer tanto, isso aqui. Aí ela vira para mim e falou assim, seguinte, tem 3 outras lojas nesse shopping que você pode ter o tax refund, né, retornar o imposto, pode ser que compense mais para você. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, por que você, vendedora da Apple, tá falando para eu sair daqui e ir numa outra loja comprar em outro lugar? Falou, você vai comprar um Apple de qualquer jeito. Tu entende? Você vai morar em algum lugar de qualquer jeito. Você vai viver a cidade de qualquer jeito. Por que você tem que pensar só no seu lote, caramba? Por que você tem que pensar só no produto que você está fazendo? O teu morador vai sair e vai até a padaria da esquina e vai andar naquela calçada. E vai torcer o pé na calçada a 1 metro na frente do seu prédio lindo, maravilhoso que você acabou de entregar. Se preocupa com isso também. Isso volta, né, de certa forma, né? Eu acho meio bizarro não achar que isso também é uma forma até de investimento, inclusive, de tu entregar e pode usar isso como marketing até, falar, eu acabei de fazer um prédio aqui e toda a rua, transformei a rua bonitinha, botei, sei lá, fiz um canteiro aqui. É meio, né, engraçado até achar que isso não passa pela cabeça, né? Não sei. E ao lado tem um terreno vazio para construção, que está tapumado. Imagina se aquela calçada ela já estivesse pronta, o próximo que fosse construir, fala assim, já fez uma benesse aqui para a cidade, eu vou fazer outra, e assim vai. Assim vai criando a consciência. Esse efeito, né,
Eu sou um pouco otimista, assim, quando eu vejo o mercado, o novo, assim, essas coisas que estão mais surgindo de inovação, de tecnologia, porque me parece, e eu lembro quando eu entrei no mercado há 11 anos atrás, que o mercado antes não conversava. Agora o mercado parece que conversa mais, né? Sim. Um concorrente já conversa com o outro, né? E a gente vê isso muito mais nas startups, assim. Então, por isso que eu acho que está melhorando em algum ponto, porque tem mais colaboração. Ele já é mais colaborativo, né? Pode ser muito mais, é óbvio, mas ele já é um pouco mais colaborativo. Então, acho que é uma questão de tempo, talvez. É ruim até, a questão de tempo pode ser longo. Mas é uma questão de tempo, principalmente que a gente vê, né, como a gente falou aqui, muitas mulheres liderando agora empresas, incorporadoras, empresas de tecnologia. Todo mundo que está liderando também já com um pouco mais consciente. Acho que me parece que a gente está caminhando para essa evolução. Tem tempo para ela acontecer. Tomara que seja rápido, né? Mas eu acho que vai vir um tempo a gente vai ver uma melhoria significativa. O que vocês acham? Eu acho que essa melhoria, ela, assim, na minha visão, a mudança do mercado imobiliário, ela vem por... Tem duas forças que... Pode ir? Tem duas frentes de mudança, né? O dinheiro que vem para investir nas empresas e da força do consumidor, né? Então, a gente já falou aqui de algumas vezes que o dinheiro está sendo orientado para quem tem políticas ESG, né? A gente vê a própria B3, tem um movimento que o Mulheres Imobiliário Instituto ele endossa, que é o Third Percent Club, que é uma iniciativa britânica que hoje é global, que propõe que 30% dos conselhos de administração das empresas sejam compostos por mulheres. Infelizmente, no mercado imobiliário não está sendo assim, então a gente precisa também promover isso. E a gente tem visto diversas iniciativas, né, que são orientadas pelo dinheiro de investimento para que seja investido naquelas empresas que têm iniciativas. E, do mesmo lado, né, do outro lado, a gente tem a pauta do consumidor. E aí, o que a gente faz enquanto instituto é mostrar esse poder do consumo. Se a gente sabe hoje, né, olhando o mercado residencial exclusivamente, que as mulheres já influenciam 62% do consumo, da compra, da aquisição do imóvel, que são, hoje, tomada de crédito, né, os financiamentos, 35% são assumidos por mulheres. 40% das mulheres hoje já entram com o perfil de serem investidoras. Né? Que as mulheres visitam menos os estandes de vendas do que os homens, que buscam mais em anúncios digitais, atenção portais, que valorizam mais corretoras imobiliárias, atenção corretoras imobiliárias. A gente tem um papel da mulher muito impactante na jornada de compra do imóvel. Se você não sabe comunicar, se você não sabe respeitar e conversar com essa audiência, você está também deixando negócios na mesa. Então, tudo isso faz parte desse entendimento. Né? Se você está pensando em querer ter resultado único exclusivamente, você não pode deixar de olhar para essas grandes influências. Sim. Exato. É o dinheiro rolando também, né? Sabe que o dinheiro é a linguagem, então tem dinheiro rolando. Tem uma coisa que eu li no seu livro que eu achei muito legal, que até eu comentei com você lá, que você fala muito da questão de formação de patrimônio, né? Isso é global, para homem, para mulher, isso é super importante. Olhar principalmente essas novas gerações que estão, né, cada vez mais postergando ou até ignorando essa construção de patrimônio. Exato. Mas acho muito legal você ver assim, as mulheres antes não eram incentivadas a construir seu próprio patrimônio. Né? Elas nunca foram. Então, sempre é uma espera de patrimônio vinda do marido. Né? Quando mais pessoas ou mais pessoas estão lendo o seu livro e mais pessoas estão falando sobre isso, a gente vai começar a ver, como já está vendo, mais mulheres buscando a formação de patrimônio, independente se ela tá casada ou não, né? Buscando essa formação de patrimônio. Olha o quanto isso abre de novas possibilidades de venda, né? Corretores que estão nos assistindo, né? Imobiliários e compradores. Então, olha o quanto abre mais possibilidades que antes esse público já existia, mas ele não consumia assim, né? Com essa visão. Agora vai começar a consumir cada vez mais. Olha a quantidade de possibilidades que se abrem aí. E aí tu tem que adaptar e entender. Né, já que a linguagem é a grana, a gente tá falando de grana rolando, né? Grana que vai rolar a mais do mercado imobiliário, né? Eu lembro em alguns eventos que eu participei, e a Elisa participou junto, e ela teve o painel exclusivo para ela falar. Ela fazia alguns questionamentos para a audiência, né? Do tipo, quantos da sua equipe são mulheres? Quantos leads atendidos e convertidos foram mulheres?
Então você percebe que esse tipo de pergunta que se faz para o mercado sempre vem, na maioria dos casos, com uma resposta assim: ah, mas a mulher não compra. A mulher está ali só para dizer se o apartamento é bom ou ruim. Eu imagino, Elisa, assim, que você tem um desafio gigante pela frente. E eu que acompanho esse desafio há muito tempo, posso te dizer que sozinha você não está. Você tem mais braços. Você tem mais gente olhando com você para esse tipo de desafio que você tem pela frente. Sejam mulheres, sejam alguns homens. Vale a pena a gente puxar a orelha dos homens aqui, porque eles precisam entender que a evolução de um mercado passa pela evolução das pessoas. E a gente precisa abrir espaço para todas as pessoas que querem um dia fazer algo pelo imobiliário. Sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas que não se identificam com esses gêneros. E independente da idade, independente do credo, da cor, a gente precisa entender que se eu quero um mercado de entendimento, eu preciso primeiro entender quem eu quero que esteja no mercado. E você tem um desafio gigante pela frente, de novo falando. Quero que você cumpra com todos os objetivos e eu fico muito feliz de ver uma pessoa como você levantando essa bandeira. Não levantou sozinha. Claro. Mas hoje você rompe as barreiras de certa forma, primeiro chegando lá na frente para depois trazendo outras, e aquela coisa do exemplo arrasta, né? Então, assim, cara, eu fiquei ouvindo a Elisa aqui, eu escuto a Elisa todos os dias. Eu falo com ela todos os dias, seja num almoço, num jantar, num café, numa conversa por telefone. E sempre que eu escuto a Elisa, eu aprendo alguma coisa. E isso tem feito uma diferença gigante para mim. Te ouvir tem feito uma diferença gigante para mim, porque abriu as oportunidades e possibilidades do meu pensamento enxergar coisas que eu não enxergava antes. Então, gata, obrigado por você estar aqui com a gente. Já tinha... Fechamos mais Fantástico. Pô, a primeira vez que eu vi a Elisa, tá, que foi tomar um café, eu tomei um puxão de orelha já e vários insights já do que eu poderia fazer nos meus negócios. Então, eu também aprendo pra caramba. Foi uma aula que a gente teve aqui e eu acho que a primeira dica que eu dou para quem está nos ouvindo é comprar o livro, realmente, né? Sim. E mais que eu seja um corretor de imóveis, não tem comissão nesse livro, tá? Eu tô indicando porque eu li o livro. Não tem eu também sou corretora, é um 50, então, né? Depois vocês pegam o meu link, tá? Mas compra o livro, é uma indicação genuína, porque eu li no final de semana mesmo. Eu li e mandei um monte de mensagem para ele. Falei, Lisa, acabei de ver isso aqui, eu achei muito legal. Presenteei pessoas com o livro. Não, Matheus Gavazzi, da Refúgios Urbanos, quando ele foi ler meu livro, ele começou a me escrever um WhatsApp. Cada capítulo ele me mandava mensagem. Não, porque aí ele foi muito legal. Eu adoro o Matheus, acho que o Refúgios Urbanos, assim, para mim, é uma grande referência de imobiliária de nicho. E ele fechou um cinema em Pinheiros. Eu fui fazer uma conversa com todas as corretoras da Refúgios. Foi muito legal. Foi muito legal. E foi isso que você falou, ele começou a ler e a gente foi interagindo. Então, assim, se você for ler e se quiser conversar comigo, o Apanhador no Campo de Centeio fala sobre isso, né? De querer conversar com o autor. Pode me escrever, vamos falar sobre isso. Boa, isso aí. E você que é construtor, incorporador, organizador de evento, se não quiser chamar a Elisa, chama alguém do grupo dela, porque as mulheres têm que estar nesses eventos agora. Não, eu indico muita gente. Eu indico muita gente para, assim, as mulheres estão no grupo para a gente criar realmente esse espaço de indicação também. Bom, e para fechar, já fizemos aqui todas as considerações que deveriam ser feitas. Qual que é a agenda máxima das mulheres do imobiliário até o final desse ano? O que se pretende, aonde quer chegar, o que você tem para entregar? 2022 o foco está em escalar o Mulheres do Imobiliário Capacita. A gente está se estruturando para isso. Então o próximo passo é criar uma estrutura digital para esses conteúdos que nós já temos. Nós temos muitos voluntários. Se você quer se voluntariar para dar o seu conteúdo
para essas mulheres que estão se formando no Capacita, fale comigo, porque a gente tem muitos voluntários que ajudam nessa formação. Além do TTI, é muito importante que a gente passe noção de mercado, então a gente recebe esses voluntários para contribuir com o conteúdo. Esse conteúdo a gente está compilando todo para criar uma metodologia ali do Mulheres Mobiliário Capacita, que já foi testado, comprovado. Então, dentro do nosso MVP já deu certo, a gente vai escalar agora, é o processo de escalar. A dificuldade de escalar esse projeto hoje no Brasil é a descentralização dos conselhos regionais, que cada estado é um tipo de TTI, uma escola e tudo mais, mas a gente está querendo criar uma solução para isso. Também a gente está escalando, claro que em outro volume, em outra velocidade, o Amazonita. Então, se você tem uma mulher que é uma liderança na sua área, na sua empresa, quer fazer parte do Amazonita também, a gente está abrindo o Amazonita para novos membros agora. E devemos ter mais uma pesquisa. A nossa frequência de pesquisa é a cada 6 meses, né? Então, recentemente, a gente lançou alguns dados aí acerca de impacto da mulher na tomada de crédito. Para o próximo 6 meses, a gente deve ter mais uma rodada de pesquisa. A gente solta também o nosso Radar Amazonita. Acabamos de soltar semana passada o Radar Amazonita na Exame, com tendências para o setor. Então, essas são as nossas principais conquistas. Nossa agenda interna continua. O que é agenda interna? A gente tem encontros periódicos das Amazonitas, né, com mulheres em lideranças em outras áreas, dentro da empresa. Entre elas também, a gente faz algumas rodadas de negócios entre nós, para troca de experiências. Tem os nossos encontros regionais que eu chamo do grupão, né, que são as 800. E tem nossas agendas internas também do conselho. Desculpa. Do conselho do Instituto. Então, são agendas internas. As externas são essas que eu comentei para vocês. E a ideia agora é rumo às mais de 1.000 mulheres. Então, essa é a nossa meta no terceiro ano. Vamos passar de 1.000 mulheres. Você está ouvindo? Convido as mulheres para entrarem aqui no Instituto. Então, o ano que vem, fantástico. O ano que vem, na terceira temporada, a Elisa volta para dizer que alcançou não só 1.000, mas mais de 1.000. Bem mais de 1.000. Jotinha, fechamos mais um? Mais um. Esse presencial, super especial. Elisa, muito obrigado por estar com a gente aí. Por essa aula pra gente, muitos insights, provocações, como sempre. Obrigado. Obrigado, Zanotto, mais uma vez também. Viu? Jota, fechamos. Bora, foi vamos muito pro próximo. legal esse presencial e começar a segunda temporada com você foi sensacional. Boa. Bora. Até o próximo. Valeu. Valeu.